Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, seja bem-vindo ao segundo episódio do Trader Systematic Podcast. Hoje vamos falar sobre gráfico, aguarda aí. Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa primeira parte, vamos começar aqui com um nivelamento, tá? Sobre o que é o mercado, não só o mercado financeiro, o mercado de uma forma geral. Sei que muitos de vocês já conhecem isso, já estão acostumados com isso, mas mesmo assim acho importante um nivelamento para todos nós e também uma forma de eu explicar um pouco qual é a minha leitura sobre preço, mercado, funcionamento, etc. e tal. Então vamos lá. O que é um mercado? Tá certo? O mercado, tá certo? Você pode dizer que toda vez que duas pessoas estão fazendo uma transação comercial, você criou um mercado. Pequeno, minúsculo, né? Mas é o ambiente de negociação entre duas pessoas. Então, é o ambiente, tá certo? É a transação em que as partes discordam, tá certo? No valor, mas concordam no preço. Beleza? É a transação em que as partes discordam no valor, mas concordam no preço. Tá joia? Todo mercado é assim. O mercado só nasce porque as pessoas discordam do valor, mas concordam no preço. Exemplo, você vai comprar um carro. Tá certo? Carro. Certo? Tem o vendedor do carro. Onde ele vê valor? No dinheiro. Tá certo? O comprador. Onde ele vê valor? No carro. Simples assim. Tá certo? Tem valores diferentes, mas concordam no preço. Acordado. Preço acordado. Certo? Simples assim. Certo? Substitui ali carro por casa. Vendedor. Certo? Da casa, que é o dinheiro. Dá mais valor para o dinheiro. O comprador dá mais valor para a casa. Num preço acordado. Tá joia? Em tudo é assim. Absolutamente tudo. No mercado financeiro, né? Vamos pegar ações, certo? O comprador, tá certo? Que é o papel. Certo? O vendedor, dinheiro. Certo? Diferentes valores. Percepção de valor diferente. Tá certo? Percepção de valor diferente. Certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que por causa dessa percepção de valor, tá certo? Dessa diferença de percepção, dessa discordância no valor, as pessoas vão topar riscos diferentes. Voltando, por exemplo, do carro, tá certo? O comprador do carro vai assumir o risco do carro. Quais são os riscos do carro? Seguro, manutenção, certo? Gasolina, certo? Garagem, estacionamento, certo? O que mais? Enfim, né? Acho que ficou claro aqui. Todos esses são... O valor que a pessoa dá para o carro é tão grande que ela topa correr esses quatro riscos para ter o carro. E além, claro, de estar, né, reduzir sua liquidez. Certo? Então a pessoa, aqueles 50 mil, por exemplo, que ela tinha, ela não tem mais porque ela comprou o carro. Então, em troca de ter o carro, ela assume o risco do carro. Certo? Tem um risco importante aqui, né? No caso do carro. Sexto risco. Desvalorização. Certo? Então, o carro é tão importante para ela que ela corre esses 6 riscos. Tá certo? Então, risco de liquidez, ela tem menos dinheiro, o carro vai desvalorizar, ela vai ter que ter garagem, estacionamento, vai ter gasolina, vai ter manutenção e tem o seguro. Tá certo? Tudo isso, e o seguro é uma redução de risco, porque o risco aqui seria roubo, né? Roubo, furto, acidente, etc e tal.
que ela está transferindo para alguém comprando seguro. Se ela não tiver seguro, certo? Todos os riscos de sinistro são dela, né? Sinistros, acidentes, né? Se bem que eu acho que sinistros e acidentes são sinônimos, mas enfim. Tá certo? Então, você, ao dar valor para algo, você assume o risco daquilo, beleza? Então, todo mercado é um ambiente também onde as pessoas trocam riscos, tá certo? O cara te repassa o carro, você assume o risco do carro. Aí você fala, poxa, mas e o vendedor do carro? O vendedor, qual que é o risco dele? O vendedor. Primeiro risco dele, tá certo? Ele tem um risco financeiro. Qual que é o risco financeiro que ele corre? Certo? Não poder comprar outro carro. Certo? Porque ele vai vender. Então, ele pode receber o dinheiro do carro e talvez com esse dinheiro não poder comprar outro carro. Então, isso é um risco financeiro para ele, tá certo? Ele pode ter perdido dinheiro nessa transação, tá certo? Isso é um risco financeiro importante para ele, não poder comprar outro carro, tá certo? Não ter mais carro no mercado, tá certo? Ou não encontrar os modelos, é a mesma coisa, basicamente. Enfim, então, basicamente aqui, rapidinho, para não se estender, estamos vendo 3 riscos aqui para ele. Ele tem o risco financeiro, ele pode não comprar outro carro, tá certo? Ele pode não ter mais carro no mercado. E claro, ele, certo? Ele pode, tá certo? Não ter mais vendas, né? Então o negócio dele tem risco, tá certo? Ele é vendedor de carro. Então, quando ele vende o carro para você, ele assume esses riscos todos. Não parece, mas ele, né, como ele está dando mais valor ao dinheiro, ele assume o risco do dinheiro. O dinheiro pode ter inflação, pode ter um monte de coisa, né? Nessa troca, ele sempre precisa poder refazer o inventário dele de carro, senão ele está ferrado, tá certo? Então, é isso que acontece em qualquer mercado, No mercado financeiro é a mesma coisa. Né? No mercado financeiro, quando o cara compra uma ação, ele assume o risco de desvalorização. Desvalorização. Tá certo? Já o vendedor, ele assume o risco de valorização. Certo? Que é ele ter vendido o papel e ele não poder depois comprar o papel porque o preço subiu e ele achou que ele podia vender e de repente comprar mais barato lá na frente. Talvez isso não aconteça, tá certo? Talvez isso não aconteça. O comprador, risco de desvalorização. Ele aposta que vai subir, mas talvez isso não aconteça, tá certo? Mas cada um desses estão trocando risco entre si, tá certo? Só que o que é importante a gente sempre saber, no caso do mercado financeiro, é que o risco de valorização, ele tem efeito econômico só. Deixei de ganhar. O risco financeiro, o risco de desvalorização tem efeito financeiro, tá certo? Qual que é a diferença entre financeiro e econômico? Econômico é sempre algo que pode até ser intangível, não te afeta de maneira objetiva, tá certo? Mas, em geral, quem fica líquido, tá certo? Em qualquer negócio, o cara do carro, etc e tal, ele pode ter uma perda potencial econômica, que é não poder comprar mais. Mas ele não tem o risco financeiro. O risco financeiro só tem quem está comprado. Beleza? Tá joia? Então, feita essa introdução de como é que o mercado funciona, eu queria só fechar essa explicação para dizer mais uma coisa que é o diferencial do mercado, que é importante para a gente. Em outros mercados, tá certo? O que acontece? A informação é assimétrica. O que é isso? Você não conhece
quem são os compradores, quem são os vendedores, você não sabe o que está acontecendo no minuto, no segundo, qual é o preço, você não tem nada disso. E você também não tem liquidez constante. Tá certo? O que quer dizer liquidez constante? Tenta vender seu carro no dia. Vai hoje, agora, sábado. Estou gravando num sábado. Vai lá numa concessionária e fala assim, quero vender meu carro, quero sair daqui hoje com um cheque na mão ou com um Pix para minha conta do carro. Veja o que vai acontecer com você. Você vai ter que perder muito dinheiro. Certo? Né? Liquidez constante não. Liquidez inconstante, né? Baixa liquidez. Certo? Certo? Então, essa baixa liquidez limita as vendas forçadas, que é o caso de você tentar vender hoje no preço que for. Você vai hoje lá e fala, eu quero vender hoje meu automóvel. Não quero conversa, quero receber. Você vai ter um problema para fazer uma venda que a gente chama de venda forçada. Porque não tem liquidez. Você não sabe quem são compradores, quais, né, do Brasil inteiro. Você não tem todos os compradores num único lugar, concentrado, organizado, em que um está dando preço pelo seu carro, o outro está dando preço para vender, e você consegue então tomar uma decisão com informação simétrica, certo? Com todo mundo sabendo a mesma coisa. Não existe, tá certo? Já no mercado financeiro, você tem o inverso, que é a maior vantagem do mercado financeiro, e você tem que usar isso a seu favor. Liquidez abundante. Então você pode sair de qualquer posição, claro, de papéis com liquidez, no segundo que você quiser sair. Em geral, com poucos custos. Certo? O que é esse custo? É o spread, certo? Que é a diferença entre bid e ask. Certo? O bid, preço de quem quer comprar, que em geral é mais barato, tá certo? Do que o preço de quem quer vender, correto? Quem quer vender quer sempre vender mais caro. Certo? Se eu quero vender mais caro. Quem quer comprar mais barato. Então a diferença entre esses dois preços é o spread, tá certo? Que é o que acontece no carro. Você vai chegar lá agora, você vai perguntar, quanto que é esse carro aqui igual ao meu? Ele vai falar para você, 60 mil. Quanto que você paga no meu? 40 mil. Eu falo, mas caramba, o que é isso? 20 mil de diferença? É a diferença entre o bid e o ask no mercado de baixa liquidez, tá certo? Então o mercado financeiro, ele te garante, né? Não é que ele te garante, ele permite baixos spreads, certo? Você paga pouco para sair numa situação de emergência, tá certo? Você paga pouco para descobrir que errou, tá certo? Se você comprar um carro errado, não gostou do carro, para você sair dele, ou você vai ter que ter paciência, que é o fator tempo, ou você vai perder dinheiro. No mercado financeiro não. Comprou errado, viu que fez errado, correção de baixo custo, certo? Esses 7 fatores são os fatores mais importantes do mercado, tá certo? E o último que fecha tudo isso é informação simétrica. O que é isso? Todo mundo sabe o último negócio, então todo mundo sabe qual foi o volume, o preço e o horário, data da última venda, da última transação. Certo? E se foi compra, certo? Forçada ou venda forçada. O que quer dizer compra ou venda forçada? Uma compra forçada é quando a pessoa compra mercado. Depois eu vou explicar isso com mais calma. Uma venda forçada é quando a pessoa vende a mercado. É uma pessoa que está com pressa, tá certo? Tudo isso você consegue saber, tá certo? Seja você
pessoa física, jurídica, grande, pequeno, todo mundo tem essa informação. Então essa informação é simétrica. Essa é a outra vantagem gigantesca que o mercado financeiro traz para você, que nenhum outro segmento da vida tem, nenhum outro, tá certo? E você tem também as ofertas, tá certo? A quantidade, tá certo? O preço, o bid e o ask. Então você consegue ver, tá certo? Na sua plataforma, ver no seu home broker, tá certo? Qual é a quantidade de papéis que está sendo vendido naquele momento, ou qual é a quantidade de papéis que estão sendo que alguém quer comprar naquele momento, por que preço, tá certo? Em fração de segundos. Tá certo? Então, com tudo isso, com todas essas características, o mercado financeiro é o mais eficiente gestor de risco do mundo. Tá certo? Por quê? Porque é o único lugar em que todo mundo que quer comprar pode comprar. E é o único lugar em que todo mundo que quer vender pode vender com preços relativamente, né, justos. O que é o preço justo? É o preço em que não tem um intermediário afetando, tá certo? É um preço em que você não tem uma pessoa que tem uma informação maior do que o outro. Um exemplo do intermediário que tem informação maior que o outro, corretor, tá certo? O corretor sabe quanto que o comprador do imóvel quer pagar e o que ele quer, e ele sabe o que o vendedor quer, tá certo? E aí ele filtra essas informações, e ele também tem a terceira informação, que é o que ele vê do mercado, e ele trabalha com essas informações para tentar fechar o negócio. Ele é um filtro. No mercado, em mercados eficientes, e o mercado financeiro seria o exemplo do que seria um mercado eficiente. Não estou falando do ponto de vista acadêmico, vai ter gente que vai falar que não existe mercado eficiente, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando no sentido da informação, da disponibilidade da informação. O mercado financeiro é o mais eficiente sistema de gestão de risco do mundo, porque quem quer comprar, compra. Quem quer vender, vende. Vende rápido a um preço justo. Beleza? Então é isso. Então, explicado esse elemento básico do que é o mercado, por que o mercado financeiro é importante, tá certo? E mais importante, muito importante isso que eu vou falar. No Brasil tem torcida de papel. O cara vende, o cara não tá, o cara tá apostando contra, o cara usa robô, o cara não sei o quê. Gente, todo participante gera liquidez no mercado. Tá certo? Você sabe que você compra carro? Você compra carro porque tem revenda, tem concessionária, tem oficina, existe um mercado organizado para gerar para você a possibilidade de, se o carro quebrar, arrumar, ou se você precisar vender, você vender. O cara que compra de mim venda forçada paga muito pouco. É da vida. Quem mandou você ter que vender rápido? É da vida. Mas te garante, uma coisa garantida, você consegue sair rapidamente, tá certo? Todos esses participantes do mercado, para ganhar dinheiro, te dão liquidez, tá certo? No mercado financeiro, eles te dão muita liquidez. Então, em vez de você ficar focando na conversinha tola de que fulano atrapalha, o papel não está subindo por causa de ciclano, etc e tal, foca no preço, meu. E no fato de que esse cara que está vendendo, o cara que vende, te permite comprar. E o cara que compra te permite vender. Simples assim. Tá bom? O resto é conversinha para boi dormir. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora falar do nosso amigo Candlestick. Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos falar sobre o candle, tá certo? Então, eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês como que o candle é poderoso e por que
mais do que decorar nome, eu em momento algum quero que você fique decorando nome de candle, se é Shooting Star, se é Doji, se tem um monte, ó, eu opero há um tempão e eu comecei no trade pensando assim, como é que eu vou decorar todos esses nomes? E daí eu encontrei um autor, eu gosto de dar crédito para as pessoas, daí eu encontrei um autor, chama Bill Williams. Ficou feio o que eu escrevi aqui, não ficou bom, né? Vocês entenderam. Bill Williams. Bill Williams tem um livro, a primeira edição do livro dele é muito boa, e em que ele fala sobre candlestick de um jeito programático, assim, sem se preocupar muito com definição de nomes e etc e tal. Me ajudou muito e recomendo, se vocês quiserem, depois eu passo aqui para vocês, já mais pro final do vídeo eu passo aqui o nome do livro, acho que é Trading in Chaos. Depois eu mando no Instagram pra galera ou no YouTube. Então vamos lá. que eu uso o método dele? Vejo pouca gente usar o método dele no Brasil, vale a pena. Então olha só. O que um candle como esse nos diz? Então vamos colocar números, tá bom? Então abriu o candle, a gente não sabe de nada, tá? O candle abriu aqui R$9. Então R$9, tá aí o candle operando, belezinha, abriu. Quando dá lá uns 15 minutos já de pregão, o preço vem aqui e faz uma mínima de R$8,90. Certo? Mas quando chegou nesses R$8,90, o mercado não deixou o preço ficar nessa condição, certo? Foram lá os compradores, falaram, não, abaixo de R$8,90 não fica. E eles foram lá e puxaram o preço para fazer uma nova máxima aqui nessa região. Não é você não, volta aqui para cá, certo? Aqui para fazer uma nova máxima, para fazer uma nova máxima aqui, ó, nessa região. Então a gente teve uma mínima aqui, tá certo? Uma máxima aqui e o fechamento. Essa máxima aqui, vamos supor, foi 11,10 e o fechamento foi em 11. Tá bom? 11. Tudo que está acontecendo aqui está nos dizendo? Tá certo? Primeiro é um candle bullish. Então, os compradores venceram, certo? Bullish é o touro em inglês, né? Bull, e bullish é um candle que é positivo, tá bom? Então, mas qual é a história do candle? É aqui que vocês têm que pegar. Primeiro, a abertura maior que o fechamento. Pronto. Tic. Candle positivo. Segundo, o fechamento e a máxima foram no mesmo ponto? Não. Então ele já não é tão forte assim. Mas ele é importante. Por que ele é importante? Seria muito melhor se fosse um candle com máximas e fechamentos juntos, certo? Porque o último preço é o preço da máxima. Mas calma, tá tudo bem. Ele é legal mesmo assim. Por quê? Porque ele subiu R$2, né, na abertura, e a falha da máxima foi só de 5% dessa variação, né? Variou R$2, entre 9 e 11 é R$2. 10 centavos é o quê? 5%, certo? 5% do movimento do candle. Ótimo, excepcional. Então, muito forte. E aqui na mínima também, né? Nós tivemos uma mínima aqui de 5%, mais ou menos, tá bom? Então, o que se vê? Que a mínima não foi muito importante, que a máxima não foi muito importante. Claro, teve falha, né? E o corpo, porque o corpo é o corpo do candle, é entre a abertura e o fechamento. Ou seja, é aonde o mercado entrou em acordo tranquilamente, ou seja, os vendidos venderam e os comprados compraram e permaneceram assim em equilíbrio, tá certo? Então é isso, entre 9 e 11 o mercado permaneceu em equilíbrio, tá certo? Esse é o corpo do candle.
E aqui nos pavios, né? Pavios, que é aqui e aqui, tá certo? Na região da mínima e na região da máxima, houve falha. Falha. Tá certo? Aqui é falha de demanda. Tá certo? Não teve força para subir. E aqui é falha de oferta. Não teve venda suficiente, tá bom? Então, o que a gente vê aqui então? Um excelente candle com um corpo grande, positivo, certo? Que a mínima, evidentemente, ponto negativo, a mínima não foi na abertura, ele caiu um pouquinho o preço depois da abertura, mas depois disso só subiu. Ótimo. E teve uma pequena falha aqui, ok? Vou limpar aqui tudo que a gente desenhou e vou fazer aqui de novo uma linha. O que nós vemos aqui, ó? Vou marcar aqui. O que a gente vê aqui, ó? A gente vê a máxima e a mínima, ok? Isso aqui, certo? Que aqui era 11 e 10, certo? E aqui era 8. Vamos fazer bonito, né? Era 8,90, certo? Aqui era 8,90. Esse valor de 8,90 aqui e esse 11,10 viraram o quê? Suporte e resistência. Suporte e resistência deste dia, deste candle. Tá joia? Tudo isso num candle só. Por quê? Por que é suporte 8,90? Abaixo disso o mercado não deixou ir. Tá certo? E por que é resistência 11,10? Acima disso o mercado não deixou ir. Tá certo? E aí a gente sabe também que nós temos uma região de trade, que é de 9 a 11, onde o mercado encontrou equilíbrio. Pronto. Tudo isso se tirou de um único candle. Então, se a gente é comprador e a gente quer que o preço suba, o que a gente já vê? Poxa, isso aqui é um candle positivo. Vale comprar, né? Vale ficar. Vale comprar. Interessante, né? Então, no próximo dia, vai abrir o mercado no próximo dia? Como é que você confirma? Tudo com um candle, hein? Não é para olhar dois candles, não. Um único candle. Como é que você confirma que que essa tendência dessa alta deste candle vai se confirmar? Você confirma quando você romper essa máxima. Tá certo? Certo? Confirma quando você romper essa máxima aqui, fazendo uma nova máxima. Como do que você vê que o movimento se perdeu? Abaixo, fazendo uma nova mínima. Claro que tem contexto, tem outras coisas para olhar, mas neste momento, para você entender, você não quer ver isso aqui se você tá comprado, e você quer ver isso, você não quer ver isso aqui se você está vendido. Ou seja, quem está comprado quer máximas, quem está vendido quer mínimas. Tudo que acontecer neste meio aqui, ó, é o mercado indefinido. Tá certo? Ou seja, este movimento aqui, ó, e este movimento aqui que compõe o corpo, este movimento aqui, ele embora tenha sido importante, o mercado não está querendo subir, passar dele. Então você vai ficar ali num ponto de concentração de trades até o mercado conseguir fazer uma máxima ou romper a mínima. Beleza? Então, olha só, tudo isso num único candle, tá joia? Agora eu vou limpar aqui, vou mudar de candle. Ó, mesma coisa, mesmo candle. Qual é a diferença dele? Rapidinho aí para você que já pegou, já está acostumado, né? Então, ó, mesma coisa, só que por que ele é
um candle vermelho? Porque a abertura é menor que o fechamento. Então aqui foi diferente. O mercado abriu, aqui seria abrir a 11, só para a gente usar o mesmo número, certo? Esse 1 meu ficou bonito, hein? Então abri a 11. Aí o preço veio até 11,10. Falhou. Corrigiu. Chegou a fazer uma nova mínima em 8,90. Falhou e segurou em 9. Ok? Então o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que o preço estava subindo, abriu, certo? Chegou a tentar subir, falhou nessa tentativa de estabelecer uma nova máxima dentro do dia, caiu fortemente, tentou ficar em 8,90 ou ficar abaixo de 8,90, não conseguiu, subiu um pouquinho e fechou a 9, certo? É um candle bearish, né? Urso. Um candle de venda, tá certo? A partir dele, o que a gente decide, né? O que a gente consegue definir com esse modelo aqui? A gente consegue definir que só perdemos, né? Só perdemos a tendência de baixa, porque ele é um candle de baixa, se o preço romper a máxima, fazer uma nova máxima e subir, certo? Confirma se amanhã ficar aqui. E mostra a dúvida se o preço ficar por aqui, certo? Simples. Muito simples, tá certo? Muito simples. Um candle, hein? Um candle. Aí o que acontece? Vamos limpar aqui. Olha um outro caso, um outro candle, outro exemplo muito bom. Esse de um candle super forte, tá certo? Super forte, tá? Como é que esse candle é super forte? Por que ele é super forte? Esse aqui é super forte na venda, esse aqui. Aqui tá errado, tá? Abertura. Abertura e máxima, tá certo. Abertura e máxima. Então, ele abre aqui em 11 e direto vai lá e faz 9. O mercado entrou em acordo total. Vendedores e compradores até o último minuto do pregão estavam alinhados. Tá certo? Candle muito forte. Muito forte. Certo? Não tem falhas. Certo? Então, é 100% corpo. É raro, tá? Porque sempre tem um paviozinho assim e tal. Mas o que você tem que sempre entender é que a proporção do corpo é o ponto mais importante para você entender o movimento do candle. O movimento do dia. Tá certo? Mostra um mercado convergindo para aquela região de negociação, convergindo para aquele movimento do dia. Tá bom? E aí, vamos mudar aqui, né? Aqui ficou errado, deixa eu só limpar aqui, né? Aqui ficou errado, então aqui ficou, que não é fechamento em mínima, tá? Aqui seria máxima e aqui seria mínima, tá? Então, mesma coisa, só que esse aqui é um bull, né? Ele está subindo o preço fortemente, abriu a 9 e fechou a 11, certo? 100% de corpo. Simples assim, certo? Agora, vamos lá. Entendemos mais ou menos o funcionamento do mercado, do candle, e agora vem a dica de ouro. Emerson, como é que eu faço para entender todos os padrões de candle? Não vamos falar de contexto hoje ainda, vamos falar só de candle. Como é que a gente faz para entender? Vou ter que lembrar todos os nomes? Não precisa.
Vem aqui comigo. Uma forma de você entender isso, vou até limpar isso aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Mágica da edição, né? Aí, ó. Mágica da edição, né? Olha só, então eu vou pegar aqui, vou ensinar para vocês. Tomar um aqui em de ferro. Vou ensinar para vocês a coisa mais importante, a regrinha mais básica que existe para você conseguir ler candle, ler gráfico, tá bom? A forma como você faz isso é a seguinte. Divida o candle em 3 partes. Então você tem o primeiro terço, que é o terço superior, meio e bottom, fundo, certo? Então você divide o candle em 3 partes, tá certo? E você analisa o candle baseado nisso. O que você já sabe? Se o fechamento F for no primeiro terço, ótimo. Tá certo? Por quê? Porque fechou em alta. O preço veio daqui de baixo, fechou lá em cima. Se o preço fechar no meio, é dúvida. Tá certo? E se o preço fechar no terço final, é candle negativo. Tá certo? Tem um contexto para alguns casos de candle, contexto onde está o candle, que você pode considerar isso um pouquinho diferente. Mas em 85%, 90% dos casos, isso resolve. Tá certo? Não precisa decorar nome, não precisa decorar nada. É só você olhar isso aqui. Só isso aqui. Certo? Então vamos pegar aqui, ó. Abertura aqui em R$8. Fechamento aqui em R$9. Certo? Máxima aqui em R$10. Certo? Então o que a gente tem? A gente tem um candle assim, ó. Um quadradinho aqui. Um quadradinho aqui. Aí aqui é cheio, certo? Então aqui é cheio, perdão. Deixa eu ajustar isso aqui direito, que eu não vou fazer as coisas mal feitas. Né? Ó, fazer direitinho, né? Então, ó. Então, vamos ter aqui a máxima do dia que foi 10. E o candle vai ser assim, ó. Certo? Que é a abertura e a mínima, perdão, só pra gente marcar, tá bom? Olha como que tá aqui a receita de bolo, hein? Tá dado, hein? Olha que legal, ó. A abertura e a mínima, são R$8. Tá? Então, vamos imaginar um candle diferente. Vou zerar aqui, ó. Vamos zerar. Então, o candle fez, tá certo? A abertura em 7. Mínima em 6. E fechamento em 8, com máxima em 9. Como é que vai ficar nosso candle? Assim. O que é esse candle? Um candle de dúvida. Por que ele é um candle de dúvida? Porque o mercado não se acertou em 9, não se acertou em 6 e ficou no meio desse range aqui, ó. Tá certo? Simples assim. Essa é a mágica, tá bom? Vou dar exemplos aqui para vocês, ó. Limpar aqui. Ó, vamos olhar exemplo de candle. Fiz um monte pra gente poder olhar.
Olha aqui, usando a mesma regrinha. Então, ó, vou olhar aqui, ó, é uma regrinha, tá bom? Vocês vão começar a fazer isso na cabeça. Não precisa de nada, é só olhar, ó. Dividir aqui, no visual, tá? Mais ou menos metadinha aqui, outra metadinha, terço aqui, certo? Mais ou menos isso. Tá um pouquinho fora de proporção, mas vocês já entenderam. Então, o que nos chama atenção aqui, certo? Nos chama atenção. Então, a abertura foi aqui, na parte de cima, na parte do meio foi aqui, certo? Foi aqui. Perdão, a abertura foi aqui, né, gente? Perdão, isso aqui é o fechamento, tá bom? Oh, deixa eu limpar direito isso aqui, né? Fazer bonitinho. Ó, então vamos lá. A abertura foi aqui, o fechamento foi aqui. Então isso aqui é um candle. Esse aqui é um candle, certo? Bearish. Bear. Por que ele é bear? Porque abriu a 10, por exemplo, fechou a 9, tá certo? Mas o que ele tem de diferente que vai te dar aqui, se você olhasse só esse fechamento, você teria uma leitura incorreta do candle. Por quê? Quem teve mais força nesse movimento? Foram os bulls. Foram os comprados. Eles não venceram a parada, mas eles mostraram muita força, porque o preço podia ter fechado em 7, chegou a bater em 7, tá bom? Eles levaram o preço até lá em cima e, claro, não deu para levar até o final, mas eles recuperaram da mínima até o fechamento R$1, R$2, tá certo? De uma queda que era de R$3. Então, embora aqui o fechamento seja negativo de R$1, ele não é no contexto do candle, na regrinha dos terços, então 1 terço, 2 e 3, ele não é um candle, tá certo? Ele não é um candle bear, um candle negativo, tá certo? Ele é considerado aqui um candle, na verdade, bullish. Esse é um sinal de força dos compradores. Claro, vai ter que confirmar, claro, vai ter que olhar, claro, vai ter que acompanhar os próximos movimentos. Claro, pode ser um último suspiro dos compradores, pode, tudo pode. Mas já te ajuda a entender o que está acontecendo, já te ajuda a ver que tem defesa nessa região de preço. Tem defesa nessa região de preço. E se isso aqui vier acompanhado de volume, especialmente numa região de fundo, que é o que eu vou falar depois, no próximo episódio, aí, meu amigo, aí você se prepara, porque isso é uma oportunidade única. Agora, isto aqui, numa região de topo, é um alarme importante, é um sinal de exaustão, entenderam? Mas não vamos nos pegar ainda nisso, tá bom? Vou limpar aqui. Então, aqui era a mesma coisa, né? Só que aqui era, veja só, como o contexto muda tudo. Aqui, ele fechou positivo. Mas veja que coisa interessante, né? Positivo. Mas os comprados chegaram a perder a mão nisso aqui inteiro. Tá certo? Chegaram a estar aqui, ó. E aí conseguiram levar o preço, tá certo? Lá para cima e fechar positivo. Então mostra muita força. Muita força, tá certo? Isso aqui mostra uma força grande também, mas ela é mais relativa. Relativa. Por que ela é relativa? Porque eles não venceram o last mile aqui, vai? Eles não venceram esse último R$1 aqui, por exemplo. Tá certo?
Então, não preciso saber se isso aqui não é, se isso aqui é um hangman, se isso não é, que candle que é, se isso aqui é um... Nada disso, você não precisa se preocupar com nada disso. Se é shooting star, se é martelo, se não é martelo, enfim, enfim, não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar é com o que o candle está dizendo. Aqui, ó, mesma coisa, tá certo? Aqui, olha só, fez uma máxima, né? Primeiro, vamos lá, abriu aqui, tá certo? Fez uma máxima, né? Pensa você num day trade. Perdão, pensa você, né, entrando na posição desse dia. Olha o que aconteceu com você. O preço abriu, subiu, você comprou aqui, ó. Vai. Você comprou aqui, a R$8. Subiu, chegou a 10. Você falou, nossa, agora vai, hein? Vou ficar no papel. E aí o papel começa a cair, o preço começa a cair. Passou dos seus 8. Ah, vou ficar no papel, daqui a pouco volta. Começou a cair, Ah, vou ficar no papel, daqui a pouco volta. Começou a cair. Ah, vou ficar no papel, começou a cair. E aí ele veio aqui e fechou a 6, por exemplo. Tá certo? Então, mostra a completa fraqueza, né? Falta de força dos comprados. Tá certo? Completa falta de força dos comprados. Então o preço subiu, eles não conseguiram segurar e caiu. Tá certo? Num movimento que, dependendo do contexto, quer dizer, na verdade, que foi um movimento justamente para travar a gente aqui nesse preço, né? Porque eu fiz o preço subir, vocês foram comprar também, depois eu fui vendendo. Então se eu ia vender, por exemplo, a 7 aqui, com essa altinha aqui, eu consegui começar a vender a 10, a 9, entendeu? E assim por diante, tá? Que é depois do que eu vou falar um pouco mais sobre contexto, né? Aqui é a mesma coisa, menos triste, porque ele fechou acima na abertura, fechamento, abertura. Então tem um contexto aqui que te dá essa tranquilidade, mas de novo, faltou força, ó, falha de preço, ó, né? Não conseguiu segurar o preço aqui. Então o desafio agora será subir essa região aqui, tá certo? E onde todos esses estão fechando? No terço baixo, né? Aqui na parte de baixo, né? Terceiro, bottom, no bottom, certo? Top, middle. Então, sempre usa essa tabela básica para entender o que está acontecendo no candle, tá bom? E aí, vou dar mais uns exemplozinhos para vocês, para a gente fechar esse episódio. Vai dar um pouquinho mais de 45 minutos. Então, tá aqui outros exemplos, tá vendo? Ó? Então, que você pode usar a mesma estratégia. Ó. Que vai vazar um pouquinho, mas tá tudo bem, certo? Topo, middle, bottom, certo? Então, ó, esse aqui fechou, né? Abriu aqui no topo, fechou abaixo. É um candle bearish, né? De dúvida, mas bearish, certo? Porque tá no meio, fechamento aqui no meio, mas é bearish. Não mostra muita força não, mostra dúvida. Aqui, dúvida também, mas uma dúvida com positivo. Por quê? Porque abriu aqui, chegou a cair, comprados, seguraram, levaram até lá em cima, apanharam um pouquinho, mas fecharam acima. Ótimo sinal. Tá joia? E aqui, claro, esses candles são de dúvidas, por quê? Porque as áreas de falha, isso é importante falar, são grandes, tá vendo? Então, isso mostra que o mercado não tem convergência. Para essa região, tá certo? Não tem convergência para essa região. Aqui, ó. Tá? Mas esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um excelente exemplo. Então você tem um pavio gigante, né? Então o que aconteceu aqui? Abriu aqui, tá certo? Abriu aqui.
os vendidos jogaram o preço lá embaixo, tá certo? Jogaram o preço lá embaixo. Então você vê que 2/3 do candle é só essa perna, só essa área de falha aqui, ó, da mínima. E os comprados vieram fazendo assim, ó. Tá? Vieram comprando tudo. Então o preço fez esse movimento aqui drástico. Quando chegou aqui, alguém falou, não, aqui não. Vamos comprar. Compraram. E levaram o preço até lá em cima, tá certo? Cansaram, porque quem sobe tudo isso cansa. E estão descansando um pouquinho, tá certo? Então, você, pelo fechamento acontecer aqui no topo, é um ótimo sinal, é um sinal, certo? Positivo. O contexto do candle, então, mais positivo ainda, tá certo? E aqui nesses dois últimos exemplos, que termina aqui nosso bate-papo de hoje, você tem já o inverso, né? Aí aqui tá, a dúvida tá explícita. Nesse aqui mais ainda, ó, porque a área de negociação em que o mercado convergiu é minúscula. Aqui é 5% do valor do candle. Tá vendo? Aqui também, minúscula. Aqui também, minúscula. Embora tenha esse contexto todo aqui que eu já disse, né? Mas a área de negociação é minúscula. Aqui é um pouco maior. Então você tem que olhar essa área de negociação, o espaço entre a abertura e o fechamento, mas utilizar essas áreas de falha para entender o que efetivamente está acontecendo com o mercado naquele dia. Tá certo? Quem tem opção nesse dia aqui, ó, foi do céu ao inferno num dia só. Porque você começou o dia com o preço caindo, tá certo? Então você falou, vou comprar call, você comprou call. Aí o preço subiu. Aí você fala, puxa vida, hein? Que beleza, vou ficar porque agora vai subir. O preço vai ficar, pense, né, que tá uma barra deste tamanho aqui, assim, ó. Gigante. Deixa eu limpar para ficar bonitinho, né? Ó. Então pense que você, né, você tinha uma barra deste tamanho aqui, ó, de alta, ó. Certo? Então, o preço tinha caído aqui, perdão, o preço tinha caído aqui, você falou, vou comprar call, você comprou call, o preço veio até lá em cima, tô rico, falou, agora a bolsa vai explodir, esse papel vai até lá no céu, ótimo, e de repente, ele vem e devolve quase todo o movimento, ficando só um pouquinho, deixa eu só limpar isso aqui, ficando só um pouquinho acima da mínima sua. Claro, ainda é um bom trade, mas, né? Então, utilizem essa técnica, tá bom? A técnica dos terços, tá bom? Terços dos candles. Então, vamos lá. Divide o candle, vamos lá. Só para marcar por uma última vez. Em terços. Simples assim, tá? Top, middle, bottom. Acabou. Tá joia? E depois, na semana que vem, eu vou explicar para vocês como é que a gente mistura tudo isso e coloca em contexto. Tá joia? Um abraço para todos. Excelente final de semana. Tudo de bom para vocês. Semana que vem eu volto com mais um Trader Sistemático Podcast, dando continuidade na nossa jornada. Valeu aí, deixem um like, transmitam para os amigos, compartilhem, façam tudo que vocês puderem para que eu possa levar esse nosso conhecimento cada vez mais longe aí, tá bom? Obrigado, sucesso para todos, paz e saúde para todo mundo e para suas famílias. Valeu, tchau, tchau.